mente, Pai. Amém, Vidas serão libertas, saradas, Amém. restauradas, Amém. através da Tua palavra, Em Senhor, nome porque de ela é Jesus. viva, ela é eficaz, Aleluia. ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela Amém. divide alma e espírito, Senhor. A Tua Aleluia. palavra, ela é a verdade, Senhor. A Tua palavra, ela é a nossa rocha, a Tua palavra, ela é tudo que precisamos, aquilo que está escrito ao nosso respeito, Senhor, é aquilo que foi determinado e ficamos fixados, firmes, alicerçados, Aleluia. enraizados, Pai, em Ti, Jesus. Amém. E nós te louvamos, Pai, por pessoas sendo transformadas, Pai. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus Cristo, Em nome de declaramos Jesus. vida entrando Amém. sobre lares. Aleluia. Declaramos casamentos restaurados. Declaramos filhos, homens, mulheres, jovens, livres, libertos das drogas, Amém. da prostituição. Aleluia. Pessoas sendo alcançadas pelo amor de Deus. Amém. Pessoas sendo alcançadas pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Pai, toca em vidas nessa noite, Amém, Pai. Senhor. Toque em pessoas em lares nessa noite com a Tua Aleluia. presença, Espírito Santo. Transforma pessoas, Pai. Em nome Que a de Tua Jesus. palavra venha ser ministrada sobre vidas, Pai. E nós te louvamos, te agradecemos por essa noite maravilhosa em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Então, estamos já de volta com o Facebook funcionando. Aleluia. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão aí no Face. Vamos nesse momento agora trazer uma pequena reflexão a respeito de adoração, porque é assim que nós vencemos nossas guerras. Como? Através das armas espirituais. Amém. E o nosso irmão Dinei vai poder falar um pouco nessa noite. Aleluia. Sabe, amados, assim como o pastor, nós estávamos orando aqui, nós temos que nos render ao Senhor e entregar tudo nas mãos dele, porque Amém. por meio dele que são feitas todas as coisas. É Então, verdade. esse capítulo que eu vou ler aqui, o título já diz o que nós temos que fazer. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Aleluia. Então, eu gostaria que todos os amados abrissem no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no verso 1. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. Amém? Amém. Diz assim: algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão-Tamar e Fonte de Gedi. São o mesmo lugar. Versículo 3. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Deus deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Vamos pular lá para o versículo 15. 2 Crônicas 20, 15. Diz assim: Jaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei de Josafá, prestem atenção. Escute isto que o Senhor Deus diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão. Quando eles vierem pela subida de Ziz, vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá para o deserto de Jeruel. Quando os encontraram, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali. Aleluia. E verão, o Senhor Deus salvará vocês. Amém. Amém. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Vamos pular agora para o versículo 20. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, o Senhor Deus vocês estão com o Senhor Deus e estão seguros. Confiem nos profetas dele, e tudo que ele falar vocês fizeram e irão dar certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores viessem com roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Amém. Aleluia. Louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Amém. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou grande confusão entre os Moabitas e os Amonitas e os Edomitas, e eles foram derrotados. Aleluia. Amém, amado? Amém. Então essa palavra nos deixa bem claros que a nossa guerra
A nossa luta não é contra o homem, não é luta contra a espada, não é com a nossa força do braço. Nós temos que crer na palavra do Senhor e entregar tudo a Ele, porque assim como eles cantarem, louvem a Deus, porque o seu amor dura para sempre. A gente tem que entregar as nossas batalhas, a nossa dificuldade, os nossos desafios, a nossa tempestade, tudo aquilo que nos deixa acorrentados, nós temos que entregar a Deus, porque o amor dele dura para sempre e com certeza nós iremos vencer todas essas guerras, todas essas tempestades. Porque Ele está conosco. Aleluia. Nós não precisamos lutar contra o homem, nós não precisamos lutar contra, trazendo para a nossa realidade, nós não precisamos lutar contra as doenças, nós não precisamos lutar contra o desemprego, nós não precisamos lutar contra a fome. Nós temos que deixar Deus no controle de tudo, porque o amor dele dura para sempre. Amém. E com certeza, nós cremos que com certeza a nossa vitória já está garantida. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, é isso aí. O rei Josafá recebeu uma palavra de Deus que não era para poder ele ficar desesperado, com medo. Então não fica com medo, desesperado, que a palavra do Senhor continua sendo a mesma. Diante da luta que ele estava passando, a palavra foi: coloque os levitas na frente, e enquanto eles estiverem declarando que o Senhor é bom, Aleluia. e o seu amor dura para frente, Deus pelejará por vós. Aleluia. Eu quero dizer que é assim que nós lutamos a nossa guerra. Como? Amém. Com louvor e adoração. Aleluia. Ouvindo, confessando a palavra, meditando nas escrituras e diante das lutas, dizendo que Deus fala. Amém. Que Ele pelejará por nós. Amém. Aleluia. Então nós vamos cantar isso nessa noite. Aleluia. Aleluias. Glória a Aleluia. Deus. Aleluias. Oh. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. É assim que você luta. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluias. É assim que nós lutamos nossas guerras. É assim que nós lutamos. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Aleluias. Sabe, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para poder destruir todo o contra-ataque de Satanás. E nós lutamos com as armas certas. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. É assim, declara. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Olha, escute bem nessa noite. Sabe, todas as notícias que estão aí fora, todas as notícias que aparecem na televisão, que aparecem nas redes sociais, isso muitas vezes deixa você com medo, parecendo que você está cercado por problemas, por dificuldades, cercado por doenças, cercado por desespero, cercado pela fome. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Ele está te guardando. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, Mas estou guardado por ti. Ele está te guardando. Parece que estou cercado, mas estou guardado. Mais uma vez, declara.
Senhor está te guardando. Deus está te protegendo. Ele está no controle de todas as coisas. A sua vida está nas mãos de Deus. O que poderá fazer o homem se o Todo-Poderoso está guardando a sua vida? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. E você pode dizer do Senhor: Ele é o meu refúgio, o meu baluarte. Oh, é dessa forma, amado, que você luta, ó, declarando com fé a palavra do Senhor. Ele está te guardando. Luias, Ele é quem provê. Ele é quem sustenta. Deus está te guardando. Ele está te alimentando. Aleluias. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você está sendo protegido por Deus. Entenda nessa noite, você está sendo protegido por Deus. Confia e descansa no Senhor. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Confessa a palavra. Parece que estou cercado. Só parece. Isso é revelação. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Confiando no Senhor. Eu luto minhas guerras. Oh. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Você de casa declara: assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluias. Assim que eu luto minhas. Assim que eu luto Minhas guerras. mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto. Você vai liberando palavras, e essas palavras vão enchendo o seu coração de fé. Essas palavras estão sendo trabalhadas ao seu favor. Sabe, cada palavra de fé que é liberada sobre a tua vida, elas trabalham ao seu favor. Porque você não está declarando qualquer palavra. Você não está dizendo um pensamento positivo. Você está dizendo a palavra de Deus. E Ele diz que as minhas palavras, elas não voltam para mim vazia. Elas não voltam, não voltam, não voltam. Nas guerras. Faça como o rei Josafá. Enfrenta as lutas, adorando ao Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor, Aleluia. louvado e exaltado Glórias seja ao Deus. Senhor. Aleluia. É assim que vencemos as nossas guerras. Amém. Aleluias. Ele vem, aleluia. Yeshua vem. Glória a Deus. Você é livre para poder adorar o Senhor. Você é livre para poder celebrar aquele que vive e reina para todo sempre.
Esse mesmo ritmo de reggae aí. Aleluias. Vindo aqui. Casa sua. E a casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui. Toma o teu trono. E toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos Ela pra você, Jesus. essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça. Que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Apareça, apareça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui. Você é bem. Ei! Daqui. A casa é sua, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, só pro teu vento aqui. Toma o teu trono, Jesus. Toma o teu trono. Vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Então declara, essa casa é a sua casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos Ela pra você, Jesus. essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela. Pra você, Jesus. Jesus. Aleluia. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça. Apareça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar. Enche esse lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça. Que o teu nome cresça. Este lugar. Enche esse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus poderoso. Aleluia. Tem uma canção nova que nós estamos tocando. Aleluia. É uma música de Fernandinho. Não é tão nova em Fernandinho, mas nós pegamos essa canção e queríamos juntos poder adorar o Senhor com você. Aleluia.
que eu quero é ser livre, livre pra te servir. Todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou, não, 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 não. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou. Sim, ó. Tudo que eu quero é ser santo, santo como tu. Tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro, da tua vontade. De todas as coisas, declara, de todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou, não, 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 não. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou. Aleluia! Então declara nessa noite, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não, 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 aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou. Só você de casa. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou, não, 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 não. Aquele que começou, boa obra em minha vida, não terminou, terminou, não terminou. Ele está aperfeiçoando você. aquele que te começou a chamou. boa obra em minha vida, É o mesmo que garante. não terminou, não terminou, não terminou. Ele está te aperfeiçoando. Aquele que começou A boa obra em minha vida, em sua vida, em sua vida. não terminou, Ele não vai terminou, completar. não No dia do terminou. Senhor, Ele vai completar, Ele vai completar. Aquele que começou a boa obra em tua vida, não terminou, não terminou, não terminou, não, 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 não. Aquele que começou, Boa obra em minha vida, não terminou, não terminou. não terminou. Não, 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 não. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou, não terminou, não terminou, não, 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 não. Aquele que começou a boa obra em minha vida, não terminou. Não terminou.
rodeado de anjos, onde Deus reina. Aleluia, levante suas mãos. E a minha vida Ele governa. A minha vida, a sua vida, Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim, com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará, nunca apagará, não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Aleluia! Existe um amor mais ciumento que a morte. Ele morreu em seu lugar para que você não fosse para o inferno. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim, com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará, nunca apagará, não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Tem baixinho só você, no fogo. O fogo nunca morre, o fogo nunca apagará, nunca apagará, não, não. Aleluia, Deus nunca morre, nunca é vencido. Os irmãos cantando aqui. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Nunca apagará. O fogo é a presença do Espírito Santo, é o próprio Deus. Entenda isso nessa noite. Deus nunca morre. O fogo do Espírito Santo que foi colocado dentro de você. Nunca é vencido. Não permita com que esse fogo se apague em seu coração. Não extinguais a presença do Espírito Santo. Faz esse fogo se aquecer, aumentar essa paixão ardente. Faz com que esse fogo a cada dia cresça dentro de você. Esteja apaixonado por Jesus dia após dia. Aleluia. Que possa aquecer o fogo dentro de você. O fogo, fogo, fogo. Aleluia. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará. Nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia, glória a Deus, em Jesus.
Sabe? Glória. Aleluia. Quem não me conhece pode falar coisas a meu respeito que você poderia dizer: não, o Tiago fez isso, o pastor fez aquilo, não acredito não. Porque você conhece o meu caráter, você conhece pela caminhada, sabe? A pessoa que está do seu lado, ela te conhece. Se falasse uma coisa errada, a pessoa ia dizer, você poderia dizer, essa pessoa não, ela nunca faz isso não, porque não é do caráter dela. E as pessoas têm o costume de culpar a Deus, de jogar Deus, de dizer que todo mal que está vindo é culpa de Deus. Mas, como nós falamos em 2 Crônicas, e foi a canção que o rei Josafá pediu que os levitas cantassem, ele disse: porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eu quero dizer que Deus, ele é um bom e ele é um bom pai. Em Lucas diz que se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes, boas coisas aos seus filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu. Então Deus, ele é bom. Aleluia. E queremos cantar essa canção nessa noite e declarar que Deus, ele é um bom Pai. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu vi 1000 histórias de cor. Alguns vêm a ti, mas eu vou vir tua doce voz. Escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca sou só. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou. É quem eu sou, tu és um bom, bom Pai. É quem tu és,
amor do Senhor envolver a tua vida. Seja envolvido. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Seja envolvido por esse amor. Seja envolvido pelo amor de Deus. Você não precisa andar com medo. Você não precisa ficar no desespero. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Receba do amor de Deus. Ele é o amor em pessoa. É quem eu sou. É quem eu sou. Tu és um bom Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Aleluias. Então vamos nos preparar para poder ministrar a palavra nessa noite. Enquanto nós estamos nos preparando, vou pedir para o irmão Ednei fazer uma oração pela vida daqueles que estão em casa, para que o coração deles estejam prontos, preparados, para que não haja nenhum problema, para tudo preparado para que a palavra chegue ao seu coração. Amém? Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por todas essas pessoas que estão nos assistindo, meu Pai. Essas famílias, assim como já foi orado, meu Pai. Nós lhe agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por mais que o Senhor irá fazer. Que nesta noite de domingo, Pai, essas mães que estão em casa agora, pensando nos seus filhos que estão nas ruas, Pai, que o Senhor venha dar livramento, Senhor, que o Senhor possa estar confortando, meu Pai, esta mãe, este pai que saiu para trabalhar agora pela manhã ou pela tarde, que o Senhor possa, o Espírito Santo possa guiar ele até a volta da tua casa, meu Pai. Nós te agradecemos também, meu Pai, por nossas mesas cheias, meu Pai, fartas, meu Pai, de alimentos. Amém. De alimentos que venha nos dar força, meu Pai, para enfrentar a cada dia, meu Pai. Forças para lutar, continuar nesta caminhada, Senhor. Nós te agradecemos por todos os irmãos da nossa igreja, da nossa IBECA, meu Pai. Que a saudade que nós temos no nosso coração, que o Senhor possa suprir, meu Pai, na vida dessas pessoas, Aleluia, meu Pai. Jesus. Todas essas pessoas, meu Pai, que estão em suas casas agora, vendo esta live, meu Deus, que o Senhor possa estar com elas, meu Pai. Amém, E Espírito preparando o coração, meu Pai, para receber esta palavra, que o Espírito Santo venha tirar, que eu creio que já tirou através do louvor, todo rancor, todo ódio, todo embaraço, tudo aquilo que atrapalhe, para que essa mensagem venha a ser profetizada na vida de vocês, na vida de todos que estão assistindo, meu Pai. É isso que nós te pedimos, meu Pai. Calma Aleluia, nesta Deus. noite, amor e compaixão, assim como Cristo esteve conosco, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia para poder nós lermos juntos a palavra. Vamos meditar juntos. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Amém? Então tudo certinho aí, tudo certinho no Facebook, no Instagram. Nós queríamos falar nessa noite sobre o texto de Marcos no capítulo 9. Abre em Marcos no capítulo 9. Aleluia, Espírito Santo. Fala através de nós, Senhor, nessa noite, para que vidas possam receber palavras de vida, Espírito e vida. Então, Marcos no capítulo 9. Aleluias. Esse texto de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Vira um pouquinho para cá, ventilador para nós. Aleluia, Espírito Santo. Aleluias. Esse texto de Marcos, no capítulo 9, fala sobre a situação de um menino que está possesso
E o pai vai até os discípulos pedir ajuda e os discípulos não podem, não conseguem estar ajudando. E esse pai fica desesperado com aquela situação quando Jesus chega. E ele vai até Jesus. Depois de toda aquela situação, ele tem uma conversa com Jesus a respeito desse menino. Jesus pergunta até quanto tempo o demônio pega esse menino. E o pai fala que desde a infância, que joga no fogo, joga na água. A intenção do diabo é matar a vida daquela criança. E no versículo 22, diz assim: muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, olha o que ele fala: todavia, se tu podes fazer algo, tenha compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Aí Jesus fala: se podes, contestou Jesus, tudo é possível àquele que crê. E é nisso que eu queria pegar nessa noite. Nós vamos falar que o crer determina o receber. Se esse seria o título da mensagem, o tema seria esse. Que o crer, ele vai determinar o receber. Jesus, ele fala bem claramente para a vida desse pai. Jesus disse: se creres, pois tudo é possível àquele que crê. Ele diz que se nós crermos, tudo seria possível. E ao mesmo tempo ele fala sobre um tudo. Tudo pode acontecer. Como? Se você crer. Então é baseado nisso aí que nós queremos falar, que tudo é possível ao que crer. Amém? Amém. Então, nosso primeiro tópico que nós vamos falar é sobre que nós precisamos ir para a Escritura para que essa fé chegue ao nosso coração. E eu queria contar um exemplo bem interessante de Kenneth Hagin, em das mensagens dele, que ele fala o seguinte: ele diz que ele foi ministrar na igreja de um pastor amigo dele, e que esse pastor, ele tinha metade da congregação que não tinha recebido batismo com o Espírito Santo, e ele pede a Kenneth Hagin para poder ir lá ministrar uma série de mensagens a respeito do assunto. E ele diz, ele começa a falar que enquanto ele estava ministrando lá para os irmãos dessa igreja, ele percebia que a maioria dessas pessoas não iam com a Bíblia lá para ouvir o culto. E ele pede aos amados que tragam a Bíblia, que no próximo culto eles venham com a Bíblia para poder estar ouvindo a palavra. Ele percebeu que a maioria das pessoas que iam para poder assistir a pregação, elas não levavam a Bíblia, simplesmente ficavam lá ouvindo a mensagem. E ele pede que no próximo culto todo mundo venha com Bíblia. E as pessoas começaram a ouvir, e após ouvir as mensagens, elas por elas mesmas vendo a mensagem, lendo nas Escrituras, essas pessoas elas iam recebendo o batismo com o Espírito Santo. E tem um rapaz que não ia. Um rapaz, ele era empresário. Ele disse que esse rapaz ele era empresário, e após sair do trabalho ele vinha direto para o culto. E que ele diz: na próxima vez que você vier, traga a sua Bíblia para você estudar junto conosco, para você ver junto o texto. E ele disse que após esse rapaz trazer a Bíblia e começar a estudar e ver os textos junto, ele disse que esse rapaz ele teve fé no coração para poder receber o batismo com o Espírito Santo. E quando esse rapaz veio para a fila para poder receber o batismo com o Espírito Santo, antes de impor as mãos sobre ele, na testa dele, esse rapaz recebeu o batismo do Espírito Santo. E ele percebeu que muitas pessoas vão ouvir a palavra através de outros, mas não param para estudar a própria palavra por si mesmo, para que isso venha gerar fé dentro do seu coração. E tem um texto bem interessante em Salmos 39, no versículo 3, que diz o seguinte: Salmos 39, versículo 3, diz: esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha boca. Sabe, quando nós meditamos na palavra, por nós mesmos, não pelo outro, mas quando nós buscamos a palavra, essa palavra ela vai aquecer o nosso coração. Fé vai chegar ao nosso coração
Então nós passamos a crer na palavra. E isso faz toda a diferença. Porque a luz da palavra de Deus tem que chegar para mim, tem que chegar para você. Uma coisa é ouvir de outra pessoa. Uma coisa é ouvir do pastor que está pregando. Uma coisa é você ouvir de alguém que esteja na frente ministrando. Outra coisa é você ter sua própria experiência na palavra. Sabe, a luz da palavra de Deus tem que chegar para você. Entendimento, revelação para você. Muitas pessoas não têm tido fé porque elas estão ouvindo a palavra através de outra pessoa. Aí eu lembro de Jó. Jó, no final da vida, do texto lá, ele diz: antigamente eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje eu te conheço. Muitas pessoas passam a confiar em Deus porque Dai ministrou. Porque eu vi Dai ter a experiência dele. Porque Dai me contou o que Deus fez na vida dele, sabe? Está na hora de você começar a ter a sua própria experiência com Deus. Está na hora de você ir para as escrituras por si mesmo. A cura, ela é real para mim e para você. A cura, ela é real. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas Jesus só vai se manifestar em cura quando você conhecer que Ele é um Deus que cura. Não sobre a vida de outro. O pastor estava falando, eu estava lembrando aqui de uns 2 exemplos, no decorrer eu vou dando, mas eu lembrei de um agora que se encaixa muito bem com o que ele está falando. Está na hora, queridos, para algumas pessoas, ou para aqueles que já têm um entendimento, né, daquela questão que Paulo fala, vós por tempo de conhecimento já devia estar tomando mocotória, mas tem que ficar tomando leitinho, velho já de casa. Mas um exemplo que eu tenho muito interessante é que a gente tem que já sair da caixinha, sair do barco, como Pedro fez, sabe? Todos tinham um entendimento, todos andavam com Cristo, mas Pedro foi o que ousou ter a própria experiência. Né? É o Senhor que é Cristo, sou eu, permita-me até aí, venha. Deus, ele nos chama todo dia para vivermos experiência diferente com Ele. Verdade. O problema é que nós temos que ter a atitude, e às vezes nós não queremos ter com medo ou com a dúvida que eu possa afundar. Mas naquele momento de andar, Pedro não queria saber se ia afundar ou não, nem isso passava pela cabeça dele, eu acredito. A única coisa que ele queria é, eu tenho que ver essa experiência de ir até Cristo andar sobre as águas. Verdade. Então é isso que ele vem nos chamando diariamente para fazer. Verdade, verdade. É o que a gente percebe. Muitas pessoas querem ter fé para vencer os problemas, mas não entendem que para poder ter fé, eu preciso, por mim mesmo, estudar. Verdade. Deixa eu, por enquanto, o Instagram voltar, que a gente vai continuar a mensagem, enquanto a pastora está ali colocando, para que ninguém venha perder dessa palavra. E isso é interessante que eu quero falar para vocês. Aleluia, Espírito Santo. Se as pessoas chegarem, amém. Aleluias. Glórias a Deus. Bem, amados. Quantos irmãos estão chegando? Pronto, estão chegando aí. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que muitas pessoas, elas querem ter fé. Elas querem ter experiências com Deus. Mas essas pessoas não querem mastigar o alimento. Não querem buscar, cavar a fundo. Ir até onde as águas são mais profundas. Elas querem ficar no raso. Elas querem que alguém ministra sobre elas, sabe? Mas toda vez que eu paro para poder estudar, para poder buscar os textos, para poder ir profundo na palavra, quem cresce em fé sou eu. Então, você não vai conseguir vencer essa pandemia, dessa situação que está no mundo se apoiando na fé do outro. Você precisa ter fé em si mesmo. Você precisa crescer em fé para ter as suas experiências, porque Paulo fala que o dia mal chega. Certeza. Né? Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Então todos vão passar por esse momento, por esse tempo. E o pastor, o irmão Dai, outros irmãos, o seu pastor, não vai estar o dia todo com você. Com certeza. Aí você vai precisar ter que crer na palavra e receber aquilo que a palavra diz por si mesmo. Eu lembrei aqui agora de uma pessoa, não vou citar nome, mas uma pessoa que era usada tremendamente pelo Senhor, com dons de revelação, com dons de cura.
E o Espírito Santo, quando estava ministrando, o Espírito Santo começava a dizer através dela, olha, tal pessoa está assim, 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 está com essa enfermidade, com problema no coração, já foi no médico, isso e isso, e o Senhor está te curando. E pessoas eram tremendamente curadas através do dom do Espírito Santo. Mas quando essa pessoa ficou doente, ela ficou desesperada, porque ela dizia, os dons de Deus fluem através de mim para outros. Mas para mim mesmo não funciona. Eu estou enfermo, estou doente e não recebo cura. Por quê? Porque ela se apoiou no dom. Só que a Bíblia diz que os dons de Deus, do Espírito Santo, se manifestam quando Ele quer. Mas a palavra está à sua disposição. E se você não aprender a meditar na palavra, a encontrar os textos bíblicos sobre a sua situação, se não aprender a liberar, confessar a palavra de Deus, porque ela é espada, a liberar a palavra de Deus que não volta vazia, você nunca vai receber aquilo que a palavra diz a seu respeito. Porque fé precisa estar dentro de você. Verdade. A sua fé precisa crescer. E isso não depende do outro. Você não pode se apoiar na fé do outro para receber. Você precisa ter a sua própria fé na palavra de Deus. Estudar, ir a fundo, se aprofundar, cavar, procurar os tesouros da palavra. E chega um momento que a palavra, enquanto você está meditando, que aquele texto que você já leu milhares de vezes, ele salta de dentro de você. A luz da palavra, ela ilumina e o seu entendimento fica claro. Aí você entende que aquela palavra ela é para você, que Cristo já fez, e você pode se apropriar daquela palavra, e aquela palavra se torna carne, o verbo de Deus se torna carne para você. Eu me lembro de quando eu vinha de outro segmento, de outra igreja. Sim. E eu me lembro que uma vez, conversando com a mocidade, algumas pessoas comentaram, e até eu comentei sobre isso. Rapaz, não vejo a hora de chegar o culto de quinta-feira, porque o culto de quinta é o culto de libertação. E a gente se apoiava no culto, porque achava que na quinta-feira era o dia de se libertar. Sendo que a palavra que me liberta, desde quando eu leio ela todo dia, se eu tenho algo que preciso ser liberto, eu vou ler a palavra, vou entender a palavra, vai chegar a luz ao meu conhecimento, eu vou ser liberto. Mas eu começo a lembrar aqui de como eu era tão religioso. E como tem muitas pessoas que hoje podem até pensar assim, é o culto tal, é o dia tal, é o momento tal, é tal coisa, nisso eu me apoio para que algo aconteça. E aí é como eu brinco às vezes falo às vezes com algumas pessoas, que as pessoas usam pontes para a fé. Deus me deu livre acesso direto a Ele, mas existe alguém que fica botando algumas pontes para que possa desenvolver isso, sendo que eu não preciso disso. Verdade, verdade. E isso é importante, amados. Então esse primeiro ponto que nós estamos falando nessa noite é que você precisa ir para as Escrituras por si mesmo. Você não pode ficar dependente do outro, da fé do outro. Você precisa ir conhecer ao Senhor por si mesmo. Suas experiências, você precisa conhecer um Deus que cura. Você precisa conhecer um Deus que provê. É engraçado que muitas pessoas, elas vivem uma vida achando que estão crendo. Mas você só percebe que está crendo de verdade na hora do problema. Isso. Porque muitas vezes você ouviu alguém falar e repete. Não, Deus ele provê, Deus ele sustenta. Mas quando você passa pela dificuldade financeira, aí é que você vai notar se você está crendo de verdade ou não. Mas isso só vai ser gerado no seu coração se você se esmerar em conhecer a palavra de Deus. Jesus era a palavra de Deus. E o problema, o pastor falou agora, eu me lembrei, no ano de 2015, a gente estava passando por uma aflição muito grande na nossa família. Eu já estava prestes a me casar, prestes a mudar também de congregação, e já estava começando, mudando a minha mente, algumas palavras que eu estava ouvindo, e pensamentos, enfim. E eu tinha acabado de ouvir uma palavra sobre livramento, né, muito forte, se não me engano foi de Luciano Subirá. E eu me lembro quando eu cheguei em casa, eram umas 10 e pouca da noite. E aí estava muito aflito e deitei para descansar. Rapaz, quando foi 11h40, aquela palavra começou a arder no meu coração de livramento. E eu falei, mãe, vamos sair de casa. Não, vamos sair de casa. Aí acabamos, peguei minha mãe, saiu de casa. Fomos para casa de minha avó e quando chegou meia-noite,
alguns certos rapazes chegou lá batendo na porta, procurando algumas pessoas, e se encontrasse a gente, por ser da família, ia ser complicado. Então, naquele momento eu ouvi a palavra, aquilo foi mudando a minha mente, e ao descansar, aquela palavra ardeu no meu coração, e tivemos o livramento. Eu saí 11h40, debaixo de chuva, meia-noite, bateram lá na porta, fizeram toda aquela algazarra. Então Deus deu livramento, porque eu permiti mudar a minha mente e ficar atento para quando o Espírito quisesse operar com um dom através disso. E você falou a respeito aí de esquentar o coração. Eu lembrei daqueles 2 jovens no caminho de Emaús. Sim. Eles estavam caminhando com Jesus. Jesus é a palavra de Deus, amém? É o verbo vivo que desceu do céu. Amém. Então, eles estavam caminhando com Jesus, estavam tão tristes com a situação que não perceberam que era o próprio Jesus. E aí, Jesus começa a expor as escrituras, desde Moisés para eles. E quando ele chama Jesus para poder entrar, para comer o pão, Jesus pega o pão, parte, dá rende graças, e aí some. Aí eles falam, rapaz, era Jesus. Bem que eu percebi que meu coração se esquentou enquanto eles expus as escrituras para nós. Então, essa fé, ela vai chegar quando você ler a palavra de Deus, quando você examinar as escrituras, quando você por si mesmo ter revelação da palavra, sabe? Para você caminhar na luz, a luz precisa chegar para você. Você não pode caminhar naquilo que você ainda não conhece. Nós caminhamos naquilo que conhecemos. Tem uma frase de Kenneth Hagin a respeito desse assunto que é bem interessante. Olha o que ele fala. Se a luz não chegar, se a verdade não brilhar no coração das pessoas, a fé não estará lá. Mas quando a luz chegar, a fé estará presente. E quando a fé estiver lá, aí as pessoas não estarão esperando por algo. Elas crerão que recebem agora mesmo. Então muitas pessoas estão orando, esperando que Deus faça algo. Mas quando você tem fé, você crê que Deus já está fazendo naquele momento. Deus não vai fazer, Ele já fez. Então isso muda quando eu tenho fé. É diferente de quando eu tenho esperança. Quando eu tenho fé para agora, para hoje, para esse exato momento, eu creio e recebo. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Não é por vista, é por fé. Amém, amados? Segundo tópico que eu quero falar nessa noite para vocês é que vocês devem permanecer na luz que vocês já têm. Vocês precisam encontrar a palavra que traz luz ao seu entendimento e vocês precisam, após isso, permanecer na luz que vocês já têm. Então, abram em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35. Hebreus 10, versículo 35 até o 39. Irmão Dai, se puder ler para a gente aí. Hebreus 10, 35 ao 39. Aleluias. Então, crer e permanecer, eles caminham juntos. Do 35 ao 39, né? Do 35 ao 39. Vamos ler aqui na versão NTLH. Hebreus 10, 35 diz assim, queridos. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão, mas se umas pessoas voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e já somos salvos. Amém. Aleluias. Olha que interessante. Tem uma outra tradução que diz o seguinte, ó. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Aleluia. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Sabe, vocês só vão receber aquilo que Deus prometeu se vocês perseverar, permanecer, persistir.
Pois em breve, muito em breve, aquele que virá não demorará. Mas o meu justo, está falando de mim, falando de você. Aleluia. Mas o meu justo viverá pela fé. Amém. E se ele retroceder, se ele recuar, eu não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, perceba que perseverança, permanecer e crer caminham juntos. Uma coisa está ligada com a outra. Não tem como eu dizer que eu tenho fé se eu não permaneço, se eu não persevero. Tem muitas pessoas que encontram a luz da palavra, se alegram com a palavra de Deus, mas não permanecem. Elas desistem fácil. A palavra diz que Jesus é aquele que cura, mas na primeira doença e enfermidade, elas deixam a palavra de lado e entram no desespero. Elas não confiam no que a palavra diz. Elas leem que Deus é aquele que protege, aquele que dá livramento, mas basta sair na rua que anda no desespero. Ai meu Deus, eu vou ser assaltado. Ai Senhor, agora vai acontecer comigo, sabe? Eu preciso crer. É na hora da dificuldade, no momento da circunstância. O texto diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000, mas eu não serei atingido. O texto diz que podemos andar no vale da sombra da morte, mas Ele está conosco. Então é no momento da dificuldade que eu preciso caminhar na luz que eu já tenho. Permanecer na luz que eu já tenho. É como a mulher do fluxo de sangue, né? Ela ouviu falar de Jesus e ela perseverou no que ela queria, que era a cura. Ela não olhou para a multidão, ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para o tempo que ela perdeu, né? Gastando tudo que tinha, e simplesmente ela perseverou. Não sei a distância que ela percorreu, mas se tinha Jesus passando e ela estava à margem da multidão, ela caminhou muito, ela se arrastou muito para poder chegar até Jesus. Então ela perseverou no objetivo, sabe? E eu acho engraçado e interessante também, João 6, versículo 28 e 29 diz: então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar a obra que o Senhor quer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então, o que temos que fazer é crer. Amém. Perseverar e crer. Não pode somente só crer, não, eu acredito, e aquela coisa sem ânimo, sabe? O pastor estava falando, eu estava lembrando que as coisas têm que andar conjuntas, o crer e o perseverar. Você tem que criar um gosto, porque quando você lê a palavra, quando você medita nela, e você realmente quer isso se torna a sua vida, isso se torna o seu dia a dia. É como você fazer uma arte marcial, para quem gosta. Eu já passei por Muay Thai, já passei por Judô, já passei por Hapkido, e não fiquei em nenhum, porque não era algo literalmente que ardia. Mas quando eu dou lugar à palavra e aquilo arde no meu coração e chega à luz ao meu entendimento, isso se torna uma prática diária que não vira mais obrigação, mas vira satisfação em andar na palavra, crer e receber aquilo que Deus tem para mim. Amém, aleluia, isso aí. E eu estava pensando aqui em algo. A doença, a enfermidade, ela é algo físico ou espiritual? A doença ela é espiritual. As doenças entraram no mundo através do pecado. Então, cura, ela é algo espiritual. E se primeiro se recebe no espírito, para depois se manifestar no corpo. Isso. Então eu preciso receber revelação no espírito a respeito da cura, para que ela possa se manifestar no corpo físico. Amém. Olha o quanto o permanecer ela é importante, né, dessa questão de crer para receber. A permanência ela é importante ao ponto de Jesus, naquele texto de João 15, se você ler João 15 toda ali, ele diz que o pai dele era agricultor, ele era a videira verdadeira e nós éramos os ramos. Ele disse, se nós permanecermos nele, daríamos muito fruto, se nós permanecermos nele, ele permaneceria em nós. Nesse texto aí, só a palavra permanecer aparece 12 vezes. 12 vezes. Aí você pergunta, será que é importante permanecer? Então, permanecer ele é importante para mim e para você. Verdade. Eu não preciso somente acreditar na palavra, eu preciso permanecer na palavra. Pedro disse, eu não pesquei a noite toda, mas por causa da tua palavra eu vou lançar. Quer dizer, permanecendo Aleluia. na palavra. Não saia da palavra de Deus.
Não troque a palavra por qualquer coisa, por qualquer notícia ruim. Fique com a palavra, permaneça na palavra. Ande na luz que você já tem. Amém. É importante permanecermos nessa palavra, crendo no que ela tem escrito, porque às vezes, queridos, a adversidade ela vai vir e aí que você tem que estar permanente nela. Verdade. Ela tem que se tornar a parte da sua vida, ela tem que se tornar 24 horas do seu dia. Ela tem que ser você ser ela. Permaneça na palavra. E aí eu tava vendo e às vezes, para não entrar em conflito, eu acabo rebatendo de uma forma leve. Um colega mandou mensagem no Zap, dois colegas, um respondia, o outro não, dizendo que tudo o que estava acontecendo no Brasil agora, inclusive com a política, era a mão de Deus tocando. Eu falei, a única mão de Deus que toca no Brasil é para curar, filho. A mão de Deus não toca para trazer guerra, não toca para trazer dissensão, não toca para trazer doenças para ninguém. A mão de Deus toca para curar. Então, se você não acreditar na palavra em alguns momentos, você fica confuso. Você pode ficar até deturbado, porque às vezes é interessante também você focar naquilo que você está ouvindo. Se você ouve palavra de fé, cura, crer na palavra, andar nessa palavra, ouça só isso. Não vá ouvir outra coisa não, porque vai entrar na sua mente uma divisão se você não estiver equilibrado. Hoje eu escuto uma pessoa que fala de cura e amanhã eu escuto um rapaz dizendo que foi Deus que colocou maldição em Jó. Se eu não estiver equilibrado, isso vai confundir a minha mente. Então ouça aquilo que lhe traz vida, que traz Amém. Luz. E Verdade. case isso com Jesus. Se Jesus faria isso, eu faço. Se ele não faria, eu também não vou fazer. E perceba que Jesus próprio, ele teve um momento que ele, achei interessante, que ele fala com Jairo, para poder Jairo permanecer. Lembra da história de Jairo? Jairo chega até Jesus e diz, olha, minha filha está em casa, moribunda, enferma, perto de morrer, venha comigo, impõe a mão sobre minha filha para que ela viva. Aí Jesus diz, eu vou, e vai no caminho. No meio do caminho, quem chega? Amigos de Jairo. E diz, Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Aí a Bíblia diz que Jesus vira para Jairo e diz, Jairo, não temas, continue crendo. Ele estava dizendo, Jairo, permaneça. Isso mesmo. O que foi que você disse para mim que você queria que eu fosse lá e impôs a mão sobre a sua filha que ela iria viver? Permaneça. Então, fé e permanecer tem que andar junto. Crer e permanecer precisam andar junto. Por exemplo, olha aquela parábola, eu queria que você abrisse junto comigo, a parábola do semeador. O semeador sai a semear e ele lança semente em vários solos diferentes. Nós sabemos que aquele solo ali fala sobre corações que são semeados a palavra de Deus. E ele mostra que 3 sementes não deram fruto e somente um deu resultado. Mas olha para a parábola aí em Marcos, no capítulo 4, falando sobre o terreno rochoso. Marcos 4, versículo 2. Diz assim. Marcos 4, versículo 2. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Ouça, o semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno rochoso, onde não havia muita terra, ouça bem, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Aí Jesus, logo após a situação, em particular com os discípulos, Jesus passa a explicar aos discípulos, a ensinar o que era cada semente que caiu ali, o que era cada solo daquele. Agora, olha a explicação de Jesus no versículo 16. Outras, como a semente lançada em terreno rochoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Ficam empolgados pela palavra que recebeu. Que maravilha, Jesus é aquele que cura, que saura. Fica com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem pouco tempo. Permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, pelo que, pastor? Por causa da palavra. Logo abandonam. Muitas pessoas não recebem a cura que tanto desejam, não recebem a bênção que tanto desejam, porque
são pessoas que desistem fácil na hora da situação. São pessoas que não permanecem na Escritura, não permanecem na revelação que já chegou até elas. Então, no meio do caminho, elas vão construindo, em meio às dores, enfermidades, ao sintoma que apareceu, elas começam, não, Jesus levou sobre si todas as dores, eu não aceito nenhuma enfermidade, porque a palavra me garante. Mas por passar alguns momentos, um dia, 2 dias, e não ver se manifestar, elas desistem, elas largam a palavra e se desesperam, entram no desespero da vida e acabam não recebendo. E é interessante essa questão de permanecer na palavra, porque esse permanecer, queridos, como eu falei aqui, o pastor falou também, sobre se tornar o seu dia, se tornar você, é 24 horas e em qualquer momento. Semana passada eu estava conversando com o pastor sobre um exemplo que eu ouvi, um testemunho. O rapaz, ele contraiu uma bactéria na coluna, e quando ele ligou para o irmão para conversar, gritando de dor, o irmão mandou ele confessar o versículo de Romanos 8, e ele começou a confessar sobre dor, ele sentindo dor, ele confessando o Romanos 8, que era sobre a lei do Espírito, gritando, e chamou a esposa para confessar junto com ele, e a bactéria lá, comendo a coluna dele, ele gritando. Quando se passou um tempo, que ele foi lá no hospital, o médico falou, eu não sei como é que você está vivo. E ele perguntou por quê. Porque essa bactéria, ela começa a comer a coluna, e com um mês a pessoa morre. Vira paraplégico e morre. E ela tem 15 dias que está paralisada. E foi exatamente os 15 dias de quando ele começou a declarar a palavra. E ela parou, ele conseguiu fazer a cirurgia e retirou. Então, às vezes pode acontecer, e também pode ser no seu dia a dia, da circunstância vier, e mesmo assim, você tem que ficar com a palavra, não com o resultado médico, não com o diagnóstico, tem que se cuidar, tem que se tratar, você tem que seguir as orientações, mas a palavra, ela vem primeiro. Sabe, a palavra de Deus, ela é cura para o seu corpo. A palavra de Deus, ela é cura para o seu corpo, ela funciona. A palavra de Deus, ela é vida. Aquilo que Deus falou é vida para mim e para você. Tem um testemunho muito parecido com esse, de uma irmã, que ela passou por um problema muito grave e ela teve algumas crises mentais que faziam ela ficar tendo, como é que posso dizer? Não era bem epilepsia, mas convulsões, obrigado. Ela tinha algumas crises de convulsões, e eu lembro que uma vez essa irmã tendo uma crise de convulsão, e eu orando por ela, eu comecei a pedir para poder ela declarar a palavra, e comecei a falar os textos para poder ela declarar. Enquanto ela estava tendo convulsão, ela começava daquela forma ali a declarar a palavra de Jesus já levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades, eu sou completamente sarada. Enquanto ela ia falando, ia se acalmando, ao ponto de nunca mais ter tido nenhuma convulsão, de ser completamente sarada. Amém. Então, para quem não sabe, a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Jesus é a cura que a nação precisa. Jesus é aquele que cura, que restaura vidas. Então, a palavra, ela funciona. Então, vá até as Escrituras por você mesmo. Foi o primeiro tópico, não é isso? O segundo é permaneça nas Escrituras. Isso aí. E terceiro, para a gente encerrar, é receba aquilo que lhe pertence. Aleluia. O que eu quero falar sobre isso é que muitas vezes nós ensinamos a respeito de tomar uma posição, de confessar a palavra, mas o que eu quero falar nesse momento é simplesmente sobre receber. E muitas pessoas, elas não recebem aquilo que Deus já fez. Por exemplo, seria um absurdo a gente ver uma pessoa indo até o altar, chega lá e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida em suas mãos, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu peço que o Senhor me limpe, me lave de todos os pecados, que me torne uma pessoa salva, e eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Pronto, a pessoa faz a confissão de salvação, pede ao Senhor para que salve, entrega a vida dele, aí depois a pessoa fica lá parada dizendo assim: vou esperar uma manifestação de Deus, de algo que mostre que ele me salvou. Verdade. Isso seria ridículo. Sabe, porque a Bíblia diz que todos que vêm a ele não lança ninguém fora. Então o Senhor, todos aqueles que vêm a ele, ele é socorro bem presente na hora da angústia. E muitas pessoas, às vezes, não simplesmente elas não recebem o que a palavra de Deus fala. Por exemplo,
Abre Marcos no capítulo 11. Vamos ler o texto de Marcos no capítulo 11. Marcos 11, versículo 24. Diz assim: portanto, isso foi Jesus. Deixa eu falar o contexto para vocês. Jesus está passando por uma cidade, se não me engano, de Betânia, e a Bíblia diz que ele tem fome, e ele avista de longe uma figueira. E a figueira é uma árvore que, quando ela está cheia de folhas, é porque ela tem fruto. E Jesus avista de longe essa figueira cheia de folhas. E aí foi ver se nela tinha fruto, porque ele estava com fome. Chegando lá, ele não encontra fruto algum. Então aquela árvore era como uma anomalia na natureza. Ela estava de maneira ilegal. Tem folhas, é para ter fruto. Mas chegando lá, não tem frutos, só tem folhas. Porque não era tempo de figo, mas tinha folhas. Era para ter. Aí Jesus chegando lá, não encontra, Jesus fala, diz para ela: nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus amaldiçoa aquela árvore. E quando ele amaldiçoa, os discípulos ficam espantados com aquela declaração. Logo depois, ou no outro dia, dependendo do evangelho, se foi Mateus, se foi Marcos, cada um conta dentro da sua visão. Diz que passando, viu que a figueira tinha secado desde as raízes. Eles falam: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Aí Jesus fala: tendes a fé de Deus. Ou no original tem a mesma fé do tipo de Deus, que é a fé que Deus constrói o mundo. Falando, haja luz e houve luz. E aí Jesus fala: tenha a fé do tipo de Deus. Aí ele diz: porque se você disser, versículo 23, se você disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você está dizendo, vai acontecer. Aí o versículo 24, Jesus disse: por isso eu vos digo que tudo que você pedir em oração, creia que já recebeu, e então você receberás. Jesus ensina uma lei da fé, que é crer que recebeu antes de receber. Sabe, ele diz: se você estiver na oração e você pedir água ao Pai, ele disse: creia que você já recebeu antes de se materializar, e então você receberá. Isso é princípio. Eu preciso receber de Deus antes de se materializar, e então aquilo vai chegar à minha vida. E muitas pessoas têm dificuldade de receber aquilo que pedem em oração. Receber o que pedem, ou na questão também de receber algo até emergencial. O pastor estava falando, estava lembrando de 2 exemplos, mas esse é do reverendo Kenneth Reagan, ele falando que foi ministrar num acampamento. Eu já falei até isso lá na igreja, num acampamento, e na correria do acampamento, uma menina se machucou e quebrou o pé. Quando ela quebrou o pé, o Espírito Santo falou com ele, para ele orar pela menina. Ele foi lá, orou, e pôs as mãos, mandou a menina levantar, e ela caiu. Orou de novo, impôs as mãos, mandou ela levantar, e ela caiu. Ele pegou e foi questionar o Espírito Santo, falou: Senhor, todo mundo está aqui. O que é que eu estou errando? O que é que eu estou errando? Todo mundo está aqui, o Senhor mandou orar, eu estou indo orar. E a menina não está sendo curada. E o Espírito falou com ele: é porque ela está se apoiando na perna dela boa. Mande ela se levantar, se apoiando na perna dela, está quebrada. Quando ele falou isso à menina, a menina recebeu e chegou à luz, ela se levantou, na perna estava quebrada e foi curada. Então, às vezes acontece isso, que você tem que ficar balizado, queridos. Firmado nessa palavra. Tomar atitude, Você né? tem que tomar essa atitude e crer nisso. Para ter tanto de cura emergencial, ou quanto daquilo que eu declaro. Mas primeiro, eu tenho que receber na minha mente. Eu tenho que receber de Deus no espiritual. Ela não levantou à toa, ela recebeu a mensagem, aquilo gerou a luz e seu entendimento. Já sei, eu tenho que levantar realmente sobre aquilo que no natural não pode acontecer. Eu tenho que andar contramão na realidade. Eu preciso tomar uma atitude correspondente ao que eu estou crendo. Algo eu estou crendo. Foi a Isso. questão da menina. Ela precisou tomar uma atitude. Se ela estava já curada, ela não podia ter medo de pisar com o pé. Então isso trouxe cura. A ação
correspondente à sua fé. E eu pergunto assim, o que... Então, se eu preciso crer que já recebi antes de receber, como eu faço para receber? E uma das formas é gratidão. Gratidão é uma forma de receber. Muitas vezes, quando você recebe um presente de alguém, de aniversário, alguma coisa, recebe um presente, geralmente a pessoa que está recebendo um presente, ela agradece. Não é isso? Então, todas as bênçãos Você de nem Deus... abriu o presente. Sem nem abrir. Então, as bênçãos de Deus, elas são presentes para a nossa vida. Verdade. E eu preciso agradecer ao Senhor antes de se manifestar. Para que se manifeste. E eu lembro que essa semana, quem quiser depois procurar, eu assisti um vídeo de uma entrevista de Jô Soares, programa do Jô Soares, uma entrevista de Van Damme. E Jô Soares pergunta a Van Damme qual é o segredo do sucesso dele. O que é que ele faz, qual é o segredo. Ele abre assim, simplesmente fala assim, não, simples, agradecer. Aí Jô Soares fica assim, impactado com aquilo que ele fala. Que legal, que lindo isso. Aí ele fala, todo novo trabalho que eu quero fazer, todo novo filme que eu quero realizar, que eu quero fazer, eu começo a agradecer antes para que depois se manifeste. Então, uma pessoa, até os artistas ou quem for, muitas vezes está se utilizando de um princípio que Jesus ensinou a respeito de receber antes para se manifestar depois. E tem um texto aqui, uma frase de uma autora chamada Aninha Rodrigues, que ela diz o seguinte: agradecer a Deus depois que Ele responde a sua oração é gratidão. Mas agradecer a Ele antes de receber é ter fé. Aleluia! Então, eu preciso agradecer antes de receber alguma coisa. Verdade. Tem texto bíblico para isso? Tem. Abre em Salmos 67, versículos 5 e 6. Olha que interessante. Então, receba aquilo que Deus já te deu pela fé. Não com dúvida, não com medo, não com incredulidade. Faça uma oração acreditando de verdade. Receba antes de se manifestar. Tome posse daquilo que é seu, aquilo que a palavra deixa liberado para você. Salmo 67, versículos 5 e 6 diz o seguinte: louvem-te a ti, ó Deus, todos os povos, ou os povos. Louvem-te todos os povos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Sabe, o então vem depois de louvar, ser grato, ter gratidão. O salmista diz, louvem-te, ó Deus. Louvem todos os povos a Deus, e então a terra dará o seu fruto. A terra dará o seu fruto após a gratidão, após a adoração. Isso é importante para a fé. Isso é um princípio dentro da fé. Gratidão. Se você reclama, murmura o tempo todo, você está andando no caminho contrário à fé, porque a fé agradece. A fé, ela é grata por tudo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Você não tem que se tornar, querido, uma pessoa, eu não vou dizer pessimista. Geralmente eu tenho esse costume. Eu não sou muito fã de pessoas que murmuram o tempo todo. Não gosto muito de ouvir isso no meu ouvido o tempo todo, essas murmurações, quando eu vou visitar a família, no trabalho, enfim. Porque eu não quero que o meu ouvido se encha disso. Sabe? Nós temos que ser gratos a Deus em todo o tempo e agradecer antes de receber, como o pastor falou. Eu me lembro que eu estava trabalhando em um lugar muito, muito ruim. No momento estava me ajudando, estava. Era um escape, era. Mas não era aquilo que casava com aquilo que eu acreditava. E horas lá de trabalho, 16 horas de relógio, em pé e por aí vai, sem tempo de cultuar. Até que chegou um momento que eu falei, Senhor, para mim não dá mais. Me ajudou bastante, conseguiu me desapertar um pouco, mas eu preciso de outro emprego. Então eu comecei a agradecer a Deus por um emprego que eu nem sequer conhecia o dono da empresa. E comecei a agradecer. Isso foi em julho, quando foi em novembro eu já estava nessa nova empresa, que é onde eu estou até hoje. E eu estou começando a agradecer por outras coisas. Então, queridos, você tem que começar não querer se acostumar na zona que você está. Você está agradecendo a Deus por isso que você recebeu. Mas se a sua visão consegue enxergar um pouco mais, comece a agradecer por isso também, que no tempo certo vai se manifestar.
tem uma outra passagem também que a gente vê no Novo Testamento. Jesus, em Marcos 6, 34 até 44, se você quiser ler depois em casa. Mas é o texto em que Jesus está com os discípulos e aquela multidão. E ele se compadece da multidão que já está com fome. E ele pergunta o que é que tem ali para comer. E aí só tem, se não me engano, nessa passagem, são 5 pães e 2 peixinhos. E qual é a atitude? Jesus manda todo mundo sentar, chama os discípulos, pegam cestas, e a Bíblia diz que Jesus pega os pães e os peixes, levanta para o céu e faz o quê? Agradece. Agradece. E quando ele pega as cestas, antes de agradecer, estava vazia. As cestas estavam vazias. Então Jesus pega os alimentos, levanta para o céu, agradece e após agradecer, se multiplica. Então eu preciso entender que gratidão faz parte da fé. Crer, confessar, permanecer, ser grato, são atitudes de quem tem fé na vida, de quem tem fé nas circunstâncias, passando pelas circunstâncias, ele tem fé em Deus e na sua palavra. Então essa é a palavra que nós deixamos essa noite para o seu coração, para essa semana, para esses dias, para a sua vida, porque fé é um estilo de vida. Amém. Então creia, vá até a palavra por você mesmo, examine as escrituras, enche o seu coração de fé, permaneça na luz que você tem e receba aquilo que Deus já liberou para a sua vida. Amém, amados? Não use esse entendimento de querer caminhar sozinho na palavra para se rebelar, ou para se levantar contra seus irmãos, ou contra seus líderes, mas para você começar a andar na palavra e se tornar vamos dizer, um adulto, né? Uma pessoa com maturidade dentro da palavra para realizar tudo aquilo e cooperar com o reino que você faz parte. Bem lembrado isso que o irmão falou, porque muitas vezes as pessoas podem entender de maneira equivocada. Isso. De dizer, a partir de hoje eu não preciso mais dos meus líderes, Isso. eu não preciso mais de alguém que me ensine. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode ser alimentado somente por alguém. Se você, dentro de casa, não ler as escrituras, não conhecer ao Senhor, não gerar fé em seu coração pelas escrituras, você vai ficar dependente o tempo todo da experiência do outro, e não da sua experiência. E aí agora você, já alimentado, procurando sozinho, já vai começar a ajudar nível a nível com seus líderes. Amém, amados? Então, se você tem sido abençoado por essa palavra, se você está participando do nosso canal, do Facebook, do Instagram, no YouTube, eu te convido a no YouTube também lá, se inscrever no YouTube, Ibeca Pernambués, se inscreve lá, ativa o sininho também, nos ajude lá, participe lá, sempre está sendo mandado mensagens de Deus. Então, se você tem sido abençoado por essa palavra, pelas nossas vidas, eu te convido a abençoar esse ministério. Nós precisamos honrar os compromissos que nós temos de pagar as contas em dias. Então, se você tem sido abençoado por essa palavra, com certeza os irmãos já colocaram o número da conta aí. Pega o número da conta, deposita algum valor, abençoe, seja um instrumento de Deus para esse ministério, para nossas vidas, para poder honrarmos com os nossos compromissos. E eu creio que Deus continuará mandando pão para você e semente para a sua vida. Deus irá abençoar você mais e mais. Amém? Então, que o Senhor possa fazer infinitamente mais sobre a sua vida, que a graça e a paz dele esteja sobre ti, que a consolação do Espírito Santo, que o amor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que essa semana que se inicia hoje seja uma semana de bênção, de vitória, que você possa experimentar coisas sobrenaturais de fé sobre a sua vida, experimentar mais de Deus sobre ti, sobre a tua família, e este mal não acontecerá, muito pelo contrário, este mal que está sobre o mundo irá recuar, desaparecer em nome de Jesus. Seja abençoado pela prática da palavra de Deus em nome de Jesus. Excelente noite com Cristo, bye bye, shalom, excelente noite, Deus vos abençoe em Cristo Jesus.